Voltamos, Brasil. Agora com essa médica maravilhosa, gente. Aproveitem. Agora, tem alguma dúvida sobre menstruação? Nós vamos falar de menstruação precoce, tá? Com a doutora Albertina Duarte, ginecologista. Vou apresentar você, tá maravilhosa. Falar um pouquinho sobre você para o público criar mais intimidade. Tá bom. Como se não conhecesse, né, gente? O mundo conhece essa mulher. Olha só, Albertina Duarte, ginecologista e obstetra, graduada em medicina pela PUC, residência médica pelo HC USP, médica sanitarista pela Faculdade de Saúde Pública, mestrado e doutorado pela USP. Menstruação precoce, é o tema que nós vamos falar, pode ser desencadeada por diversos fatores, incluindo genética, influências ambientais e questões de saúde. Então, é importante, gente, acompanhar de perto as meninas que experimentam, que passam pela menarca, que é a primeira menstruação, precoce, garantindo que receba o apoio necessário, tanto em termos de educação sexual quanto cuidados médicos para lidar com essa transição em sua vida. Maravilhosa! Como sempre, você é uma professora, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, porque a gente sabe que cada mulher é única, toda menina menstrua, tem a menarca, a primeira menstruação em idades diferentes, mas de praxe, quando que é considerada precoce? Veja bem, quando eu me formei, a idade da menstruação, isso faz mais de 40 anos, a média era 13 anos. E hoje, passados 40 e tantos anos, está em torno de 12. Então, a média do Brasil é 12 anos. Se você tem uma menstruação antes dos 10, aí nós chamamos precoce. Tá. Depois dos 16... Tem antes do 10? Eu já atendi uma menina que tinha 6 anos, outra que tinha 1 ano, 3 anos... Foi a minha tese. Então, tivemos muitos casos. Claro que quanto mais perto de 3, 4 anos, mais problema de poder ser um tumor, ser alguma coisa além da genética. Mas 7, 8 anos é muito comum. Por quê? O que está acontecendo? Então, primeiro, é preciso que as mães estejam alertas. A gente sabe que meninas cegas têm menstruação mais tarde. E meninas que estão na luz, nos aparelhos, antes era a televisão, agora é o WhatsApp. Então, muito cuidado com essas crianças que ficam o tempo todo na luz, porque a luz estimula a hipófise, então libera hormônios. Agora, veja bem, a mãe tem que ficar atenta. Com 7, 6 anos, começou a ter um brotinho mamário, às vezes confunde, é uma gordurinha. Não, não é gordurinha. Então, se tem um brotão mamário, já é preciso ver. Pelinhos. Pelinhos, às vezes tem pelos, mas tem uma coisa mais forte. Às vezes a mãe fala assim, olha, doutora, ela está com 7 anos, já está suando, eu já preciso usar desodorante. Não é, é a puberdade precoce, porque a criança, a puberdade precoce, ela também se manifesta pelo suor. Sabe uma coisa importante? A queda dos dentes. Então, uma criança perdeu os dentes, normalmente é com 6, 7 anos. Aos 5 já perdeu o dentinho. Então, a mãe tem que ficar atenta. Outra coisa, as meninas gordinhas. Com 40 quilos, uma menina já pode menstruar. Então, e a relação peso e altura. Então, ela tem 1,40 m e 40 quilos. Aí é o desencadear da menstruação. Se ela tiver 1,50 m e 40 quilos, aí já está bem. O mais importante é ela não chegar a empatar. Digamos, 40, tem 1 metro. E se tiver 1,30 m e 35 quilos, 40 quilos, então ela tem que estar, a mãe tem que estar atenta. Ai, meu Deus, que difícil, hein? Tem uma imagem aqui, só para a gente mostrando e você explicando para a gente. Sinais da puberdade precoce, crescimento rápido, odor nas axilas, né? Acne, pelos pubianos ou axilares, mudança na voz, aumento dos testículos, crescimento rápido, odor axilar, acne, as meninas agora, pelos pubianos, axilares, crescimento mamário e primeira menstruação. Esses aí são os sinais da puberdade precoce? Sim, mas a gente pode antecipar, Nani. O que acontece? A mãe está vendo, cresceu a maminha, os pelinhos. Essa menina só vai menstruar quando tiver pelinhos enrolados e nas virilhas. Então, se ela já começou a ter um pouquinho de pelinho, a mãe tem que ficar atenta. Porque, ao contrário de uma menstruação normal, a mama cresce, ela já fica grandinha, os pelinhos enrolam e quase chega na virilha. Na
puberdade precoce, na menstruação precoce, não. Você pode já ter só o início do peitinho e já menstruar. Agora, pensa bem, uma menina de 9 anos menstruando na escola. Ela passa a ser, não é excluída, ela passa a se sentir diferente. Vai ficar com vergonha, assim. E assim, a mãe fica feliz, às vezes fala, ela tem 8 anos e está grande, já tem até pelinhos. Mas se ela menstruar, ela para de crescer. Menstruou, parou de crescer? Isso é Olha, a média cresce em torno de 2 a 5 anos, mas 2 a 5 centímetros. Na minha experiência, nunca tive ninguém que cresceu mais de 3. Quer dizer, 2, 3 centímetros. Então, imagina se ela tiver com 1,48 m, ela vai ficar 1,51 m. E aí ela fica achando, eu fui tão alta, então eu vou ser alta. Não, ela para de crescer. Olha, um teste, quem está em casa, por exemplo, todas as irmãs, a irmã que menstruou mais tarde ficou mais alta. A que menstruou mais cedo ficou mais baixinha. E os malefícios? O que traz de ruim? Tirando essa parte, né, que a criança fica com vergonha, tudo isso, na parte da saúde. Olha, a perna não cresce tanto, então fica uma perna mais curta, assim, mais curtinhas, o tórax fica maior e, às vezes, pelo estímulo, a mama pode ficar maior, bem grande, até uma necessidade mais tarde de reduzir, porque tem muitos hormônios descontrolados. Agora, o grande problema é essa bacia que ela não se desenvolve tanto. Então, mais tarde pode ter problema. Mais tarde pode ser problema. Agora, em termos de fertilidade, não muda. O problema mas eu acho um problema, ficar baixinha, né? E além de tudo, ficar um pouquinho desproporcional. E já começar, imagina, com 8 anos já ter acne. Às vezes e ela não sabe se cuidar direito, como é que coloca absorvente, é criança. Então, hoje, as mães têm que entender, existem tratamentos, sim, de bloquear a menstruação. Tratamento? Então, nós podemos estar, é uma medicação que se chama análogo, que é contrário aos hormônios. Então, pode ser injeções ou até pode ser comprimidos. Outra coisa, uma tarefa simples. A mãe está vendo, a menina está já engordando e não fazem um exercício. Primeira coisa, fazer exercício. Você vê que as pessoas da ginástica olímpica, elas ficam muito tempo para menstruar. Então, muito exercício, alimentação, e hoje tantas mães trabalham, então, às vezes até um pouco afobadas deixam comer com um pouco de culpa. Então, cuidado da alimentação, afastar dos celulares, porque a luz... Mas aí tá difícil, hein? A luz estimula, é? A luz estimula. As meninas cegas, elas menstruam mais tarde. E a vantagem de menstruar mais tarde? A vantagem de menstruar normal... Na saúde. Normal é o ideal, né? Quer dizer, porque aí você tem uma desproporção, uma proporção do corpo melhor e tudo. A vantagem de menstruar com 14 anos, você pode ficar mais alta. Mas aí, atenção, você vai entrar em menopausa mais cedo. Nada para nós mulheres é perfeito, né? Nossa, viu como a natureza castiga tanta coisa? Judiou da gente, hein? Judiou da gente. Melhorou e piorou na outra. Tanto é que ontem a prova do Enem foi o trabalho das mulheres e esse trabalho invisível. Porque realmente cai no colo da mãe até pesquisar isso, mesmo do filho, se tem pelinhos muito precoces. Tudo. Já os meninos têm um crescimento até 18 anos. Então, é mais difícil deles terem puberdade precoce, mas também tem. Pode acontecer também, né? Aí a voz começa a engrossar, ele já tem 12 anos, a voz está grossa, ele já tem pelinhos, não é nenhuma vantagem. Ele vai ter esse estirão e depois vai ficar com a altura que ele não queria. E vem esse estirão vir de uma vez, né? Você olha assim, tá pequenininho, de repente eles crescem de uma vez. Não, num instante, dá um estirão, em questão de 2 meses, né? Parece. Agora, para a menina, aquela que menstrua precoce, ela tem mais risco de obesidade. Mais tarde. E me diga uma coisa, isso pode ser genético? É hereditário? Se minha mãe menstruou com 15 anos, 14 anos, seria de praxe você herdar essa genética ou não? Existe uma tendência. Quer dizer, quem tem na família muita gente que menstruou cedo, precisa ficar atento. Pessoas europeias, que às vezes esquecem,
português, alemão, pessoal que tem menos calor, é possível, porque o clima também. Então, lá tem períodos de inverno e tudo. Então, no Polo Norte, por exemplo, as mulheres menstruam 6 meses quando é luz e não menstruam quando é noite. Então, o calor é muito importante, o sol. Então, quem é filho de estrangeiro, geralmente menstrua mais tarde. Então, os filhos, mesmo vindo para o Brasil, vão menstruar um pouquinho mais tarde. E não dá para adaptar? Por exemplo, eles mudam, eles vêm com a genética mesmo, né? Vem com a genética e é uma tendência. Mas se essa menina não faz exercício e é gordinha, pronto. Aí são os Doutora, vamos dizer fatores. assim, quais as consequências com a gravidez na adolescência? Vamos falar, nós estamos falando né, da menarca, de menstruou, aí a gente tem que falar também do risco da gravidez, das consequências. A menina menstruando aos 10, ela já é uma mulher aos 12, né? Então, ela fica um objeto de desejo, até na escola, né? E tem muito pouca autoestima, né? Porque ela ainda está insegura. Então, o Brasil é um país que mais tem na América Latina gravidez com menos de 15 anos. Olha que vergonha. Nós temos o SUS e a cada meia hora uma menina do Brasil é mãe. Nossa Senhora. Eu tenho muita felicidade porque eu coordeno esse programa que aqui em São Paulo é uma a cada 3 horas e 20 minutos. Mas pensa bem, num dia você tem 6 meninas, hoje, o dia inteiro, nós vamos ter 6 meninas que nascem no estado de São Paulo com a puberdade precoce, com a gravidez precoce. E no Brasil nós vamos ter 48 meninas que serão mães com menos de 15 anos. Quais são as consequências? Para a mãe, ao contrário do que possa pensar, mortalidade materna. Ela pode morrer no parto, porque ela começa tarde para Natal, então ela pode ter pressão alta, e é muito difícil entender a pressão alta, porque geralmente as meninas têm pressão baixinha. Então, se ela começa a aumentar, é um risco. Pode ter infecções, pode ter parto prematuro e pode ter também hemorragias, porque o útero não constrói. E quanto menos de 15 anos, mais precoce e mais possível de risco. E para a criança? Qual a gravidez mais jovem que você já viu? Eu fiz o parto de uma menina de 10 anos. Eu não acredito, Bertino. Parecia, Nancy, sabe Nani, parecia uma criancinha, assim. Ela entrou no hospital, aí todo mundo achava que ela estava com dor de barriga, apendicite. De repente ela falou, quero ir no banheiro. Aí eu peguei o nenenzinho aqui, no banheiro. E aí a mãe, sem saber nada, e aí alguém falava para ela, a senhora vai ser avó. Ela desmaiava. Aí a menina olhando para mim. Agora, já fiz uma cesárea numa menina de 11 anos. Meu Deus. Ela nem sabia o que estava acontecendo. Aí alguém falou, olha o nenê. Ela, Quer dizer, já fiz de 12, 13 anos, né? Já fiz. E aí, Bertino, quais os riscos, hein? Então, a gente risco, tem que alertar sobre isso, né? Tem que alertar, porque o nenê nasce prematuro, na maior parte das vezes. Ele não tem espaço para desenvolver. Isso eu estou dizendo com menos de 15. Quanto mais próximo de 20, fica melhor. Mas o nenê pode nascer com infecções, porque geralmente foi algum abuso, então ela pode ter HIV, ela pode ter sífilis, ninguém sabe o que ela pode ter. Então, a gente tem que fazer exames rapidamente, porque geralmente começa tarde o pré-natal. Então, o nenê morrer logo que nasce, porque nasce prematuro. E depois, no primeiro ano de vida, como é que ela não sabe? Ela não sabe amamentar. Eu tinha uma menina que fazia assim, meu nenê come 2 vezes, de manhã, comigo, quando eu tomo um café, ele mama. E no jantar, quando eu como, ele também. Quer dizer, porque é o tempo. Agora, quem nasce de uma mãe com menos de 15 anos tem que ter uma rede de apoio muito grande. E aí, essa é a realidade do Brasil? Não, não é. Nós sabemos que não E é. as mães não sabem que a menina que engravida com menos de 15, ela, em 2 anos, ela pode ficar mãe de novo. Por quê? Ela não volta para a escola, ela é discriminada, ela se sente diferente e 60% é abandonada pelo namorado. Então, ela tem um outro namorado e ela fala, esse é tão bom.
Mas, doutora Betina, vamos lá. O que está sendo feito? Eu sei que você faz isso uma vida inteira, né? De combate à informação, de levar informação, de prevenção. Eu sei que você faz essas campanhas há, nossa, há N anos que eu sei que você faz. O que é feito de alerta mesmo, de ensinamento, de prevenção para essas meninas não engravidarem? Nani, acho que hoje tem que se parar de falar da informação. Claro que a informação é importante, mas mais do que informação, Nani, é preciso desenvolver autoestima, autoimagem. A menina precisa se sentir, gostar do seu cabelo crespo, gostar da sua pele, gostar do seu jeito, porque senão ela fica vítima do primeiro que chegar. Ela fala, ai, é muita areia para o meu caminhãozinho. Então, a insegurança não é a falta de informação, é a insegurança das mulheres. É ter um plano de futuro. E agora, ter acessível todos os métodos. Ela esquece do anticoncepcional oral. Então, nós temos métodos de longa duração, que apesar das pessoas não conhecerem, desde os implantes até os DIUs. E pode usar esses implantes em adolescente, pré-adolescente? E menina com mais de 16 anos, ela pode autorizar e nem precisa da mãe. Mas uma menina com menos de 16, se a mãe autorizar, pode. E não dá problemas. Às vezes é uma garantia muito maior. Quer dizer, colocar... Eu tenho uma menina de 13 anos que dá à luz. Ela não vai voltar a tomar anticoncepcional. Ela esquece, ela confunde. Então, nesses casos, a gente pode colocar um DIU. E hoje os DIUs são pequenininhos. Pode ser colocado também. Meu Deus, DIU para essas meninas bem jovenzinhas, bem crianças, bem jovenzinhas. Né? Olha só, onde... Quer dizer, e aí... E a situação do hormônio? A situação, a gente pode colocar um DIU sem hormônio, que tem 2 tipos de DIU. E mas é mais caro, né? E quem não tem condição? Olha, hoje, em São Paulo, em muitas cidades, estão distribuindo os DIUs e os anticoncepcionais orais. Quer dizer, os DIUs, na verdade, chegam até vencer em muitas unidades, porque as pessoas ficam com medo de colocar, né? Então, mas mais importante é pensar, uma menina de 16 anos teve filhos, qual é o método que ela quer? Quer dizer, então, discutir com ela, porque vigiar, porque a mãe às vezes fala, não, ela agora aprendeu, nunca mais. Então, a mãe, se ela optou por anticoncepcional oral, cobre até ela ter acesso a esse comprometimento. O que fica difícil, né? Muitas vezes, né? Aí vem a segunda gravidez, a terceira gravidez. A mãe trabalha, eu estou defendendo sempre o trabalho da mulher. A mãe não tem como mandar de volta para a escola, então a escola tem que acolher. E eu entendo que hoje na escola, nos postos de saúde, tem que fazer roda de conversa. Roda de conversa, inclusive com aquelas meninas que engravidaram. Porque quando eu faço essa roda e falo, com quantos anos você quer que a sua filha engravide? Ela diz assim, com 30. Por quê? Porque ela vai ter tempo de estudar e tudo. Então, se nós usamos rodas, e com os meninos também, porque os meninos têm que aprender a usar camisinha. Está deixando de usar. Então, use camisinha. Isso, uma prova de carinho de eu com a minha companheira, que eu estou tendo relação, é usar um preservativo para preservar a vida e a adolescência desses dois, ou dele e dela. Maravilhosa. Rede social, como nós encontramos você? Então, tem o meu Instagram, aí, ó. Tá ali. Doutora Betina, tá aí. E eu tenho falado muito, até menos agora, de gravidez. Mas hoje, com as suas perguntas, eu vou alimentar o Instagram, porque não existe resposta, existe a pergunta adequada. E você me deixa muito tranquila no seu programa, muito. Estou te esperando, hein? E nós prometemos, uma vez por mês, menstruação cultural. Aí agora o próximo tema você já escolhe, tá? O próximo tá mais, e ela fala, não, vamos falar sobre isso. Aí você já fala com a produção e a gente faz esse próximo tema. Pede para também os telespectadores, manda aí o que vocês gostariam, qual o assunto que vocês gostariam que a gente ficasse falando, esclarecendo aqui. Tem uma coisa muito comum que agora as pessoas estão pedindo, é o mioma, tá bom? Os miomas, né? E o que acontece com as mulheres. Talvez a gente possa falar sobre isso. Essa a gente agrega, mas a gente coloca mais um assunto. Tá bom. Você, um é pouco. Obrigada, maravilhosa. Muito obrigada, eu que adoro você. Eu adoro. Fica aqui comigo, nós vamos para o intervalo comercial, mas é um minutinho só, gente. Não sai daí, porque tem muito mais para você aqui no Tarde Top. Um minutinho só.